Graças a Deus por tudo, né? Conseguimos estar aqui hoje na casa do Senhor. Graças a Deus. Hoje foi um dia bastante corrido, porque foi aniversário do Cristiano e a gente fez um almoço de família lá em casa. E essas coisas deixam o dia bem corrido, né? Mas, graças a Deus por tudo, estamos felizes que o Cristiano fez 14 anos. O tempo, né, não para. Mas glória a Deus por isso, que estamos, vivendo os propósitos de Deus. Salmo 100. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. 2. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Vamos falar para ficar bem fixo na nossa mente o versículo 2. Diga assim comigo: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Esse é o nosso tema hoje: servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com louvor, com cânticos, né? E para terminar aqui o salmo, saber que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos, louvar e bendizer o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Glória a Deus. Então, temos que sempre entrar na presença de Deus, versículo 4, com louvor. Louvar e bendizer o seu nome. O que é bendizer o nome de Deus? É falar bem de Deus. Por isso a gente insiste nos testemunhos, né? Deus te abençoe, dá o seu testemunho. Deus te abençoe, fala lá no grupo lá da igreja do WhatsApp. Fala aqui, né, no culto. Edifica o nome do Senhor. Abençoa a vida de outra pessoa que às vezes precisa ouvir o testemunho para a sua fé ser edificada. Então, bendiga o nome do Senhor. Bendizer é falar bem. Amém? Glória a Deus. Então fica com esse texto na sua cabeça aí: servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos Ele com cânticos. Glória a Deus. Deus tem um chamado para nós servirmos ao Senhor, amados, e apresentarmos, a Ele com alegria, com louvor. Deus te criou para louvar o seu nome e para servir ao Senhor. E como então nós servimos ao Senhor? Bem, a gente pode fazer um estudo bíblico de muitas horas sobre isso. A gente pode pregar vários domingos sobre esse mesmo tema. Mas eu quero apenas te desafiar a pensar um pouco em como Jesus servia, né? Como Jesus servia a Deus, servindo as pessoas. Porque nós não estamos no céu para servir a Deus, literalmente, na verdade. Quando a gente estiver no céu, aí sim a gente vai estar lá diante de Deus, e aí Deus vai declarar o que Ele quer que a gente faça lá no céu. Mas enquanto a gente está aqui, a gente serve ao Senhor aqui, servindo na casa do Senhor, e servindo aos irmãos, servindo às pessoas, servindo aos nossos mais próximos, né? Servindo as pessoas, servindo aos nossos familiares nas suas necessidades. Aqui no Mateus 14, quero que você preste atenção no versículo 13 e no versículo 14. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então, antes de Jesus realizar a multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira coisa que Jesus fez foi se importar com as pessoas. Jesus se importava com aquele que estava enfermo. Ele se importava com aquele que estava passando uma necessidade. E se alguém enfermo não tocar os nossos corações, para a gente tirar um tempo para orar, para a gente, se possível, visitar,
para a gente, se possível, ajudar em alguma coisa, se uma pessoa enferma não tocar o nosso coração, amados, acho que quase nada mais vai tocar, né? Porque uma enfermidade grave, alguém que está passando por uma enfermidade grave, que precisa, né, da compaixão dos outros, precisa da ajuda dos outros, se nós crentes não tivermos esse tocar do coração, a gente vai se tocar pelo quê? Né? A enfermidade é algo que é uma realidade na vida de muitas pessoas, como a Patrícia estava falando aqui, né, de uma parente de menos de 30 anos que está com câncer. Isso é terrível. Isso é algo que realmente a gente tem que se mover com íntima, né, compaixão para a gente orar pelas pessoas. Então, servir ao Senhor não é servir a nós mesmos. Servir ao Senhor é servir os irmãos nas suas necessidades. E a primeira coisa que nós temos que fazer é ter compaixão. Ter compaixão do próximo. Ter compaixão daquele que precisa de ajuda. Ter compaixão daquele que precisa de um auxílio, de uma oração. Mas a oração só nos custa o tempo, não é verdade? A gente só precisa gastar um tempo ali na presença do Senhor. Mas a oração é de graça, né? Assim, Deus realmente nos deu o dom de orar. E tem diversos textos na Bíblia que falam que se nós orarmos, Ele está ouvindo, Ele vai responder. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e que vocês não sabem. Então, a oração é de graça. Cabe a nós gastar tempo clamando ao Senhor pelas pessoas. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? A oração é de graça, só nos cabe gastar tempo. E Deus nos dá o tempo se nós realmente darmos assim, a prioridade, né, para gastarmos tempo de oração na presença do Senhor. Então, o versículo 14 fala que Jesus tinha uma íntima compaixão para com as pessoas e Ele curou ali os enfermos. Depois, Ele viu outra necessidade, pulando um pouquinho aí, versículos 17, 16, Jesus fala: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se sentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Comeram todos e saciaram-se, levantaram os pedaços que sobraram, 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, primeiro teve a necessidade da cura. E isso aí, todos nós um dia vamos precisar uns dos outros. Todos nós um dia, amados, um dia a gente passa mal. Um dia a gente passa por um acidente. Um dia a gente pega uma doença que a gente não estava esperando. Às vezes até uma gripe muito forte pode, né, jogar a gente muito para baixo e a gente precisar de oração. Oração além dos remédios, porque na verdade é Deus que cura. Então todos nós precisamos uns dos outros e precisamos então desenvolver essa íntima compaixão uns pelos outros. Isso é servir ao Senhor, se importar com o próximo. Então, depois que ele viu que ele curou os enfermos, surgiu a necessidade que eles precisavam do pão, eles precisavam comer. E o Senhor também trouxe uma solução, porque Jesus entra com a solução na vida de todo aquele que só tem Deus a quem recorrer. Se nós estivermos sempre assim, se nós já temos a solução, né? Se nós já temos a solução para os nossos problemas, então, e se nós não dermos glória para Deus, porque é Deus que tem nos dado essas soluções, aí Deus vai deixar a gente buscando resolver da nossa forma. E muitas vezes a gente
correndo para lá e para cá, tentando resolver as coisas sem oração. Eu tenho problema de faringite, que quando começa a me atacar essa tosse, só Jesus. Aí eu tenho que ficar tomando água, assim, praticamente de minuto em minuto, um golinho, para poder acalmar a garganta, sabe? Ou então fique, eu não lembrei de trazer o link. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso, amados, eu falo por experiência própria. Muitas vezes ficamos embananados com os problemas. Mas temos que lembrar que Jesus tem muita compaixão de nós. Sempre que você tiver com um problema, lembre-se, Jesus se importa, Jesus tem compaixão de mim. E aí você vai pedir para Ele uma solução e Ele vai te visitar, eu tenho certeza. O Senhor nos visita nas nossas necessidades. Fala para o irmão que está aí do seu lado. Deus te visita nas suas necessidades. Quando você clama, quando você pede, amém? Quando você pede para Ele. E para nós servirmos ao Senhor, nós precisamos também fazer a vontade do Pai. Precisamos fazer a vontade do Pai. Isso é servir também ao Senhor. Porque se fizermos, amados, tão somente a nossa vontade, nós não vamos estar servindo ao Senhor. Mas se fizermos a vontade de Deus, vamos servir ao Senhor. Glória a Deus. Abre aí sua Bíblia em Mateus 6. Jesus ensina sobre como ajudar os necessitados, como orar. Depois ele ensina sobre o jejum. Depois ele dá algumas ensinamentos também sobre a questão do dinheiro nessa terra. E ele termina dizendo no Mateus 6, 33, mas buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, precisamos buscar a vontade de Deus, porque quando nós buscamos a vontade de Deus, nós estamos vivendo para a glória de Deus. E isso é servir ao Senhor. Servir ao Senhor é atitudes que glorifiquem o nome de Deus. Atitudes que o nome de Deus seja exaltado. Atitudes que o nome de Deus seja glorificado. Também, quando nós perdoamos, nós vivemos coisas tremendas. Versículo aqui do 6. A partir do versículo 5 diz assim: quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprassem orar em pé nas sinagogas, as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Aí ele começa então a ensinar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. Quando você, amado, vai orar, Jesus ensinou aqui, quando você vai orar, dentro do seu quarto, você está servindo ao Senhor. Você está fazendo o que Jesus mandou fazer. Então, uma forma de nós servirmos a Deus é fazermos o que Jesus mandou fazer. E outra coisa que Jesus também mandou fazer é que nós temos que perdoar uns aos outros. Versículo 12.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa-nos. Na nossa oração, nós temos que lembrar disso. Senhor, nos perdoa. E eu também libero perdão para aqueles que me ofenderam. Libero perdão para aquele que está me devendo R$10. Libero perdão para aquele que de alguma forma me prejudicou. Isso é também servir ao Senhor. Porque quando nós liberamos perdão para as outras pessoas, nós estamos obedecendo o que Jesus mandou a gente fazer. Obedecer é servir ao Senhor. Obedecer a Deus é servir a Deus. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Obedecer a Deus é servir a Deus. Quando a gente obedece, isso traz muita alegria. Traz muita alegria no coração de Deus. Traz muita alegria para o Espírito Santo que está habitando em nós. O Espírito Santo se alegra quando nós perdoamos. Esses dias eu ouvi uma história tão estranha de uma pessoa que, mesmo depois que recebeu a dívida, uma pessoa devia, né? E essa pessoa pagou a dívida, o dinheiro, pagou a dívida, depois de muitos anos pagou a dívida. Mas a pessoa até hoje não perdoou aquela pessoa que devia. Se não perdoou aquela pessoa que ficou devendo e pagou, imagine então se a pessoa não tivesse pagado, né? Estaria pior ainda, né, a situação. Então, amados, nós temos que tirar esses pesos da desobediência da nossa vida, porque a palavra de Deus é muito forte. Aqui no versículo 14, todos estão aí? Mateus 6, 14? Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Vamos falar todos juntos aí, versículo 15, vamos lá? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Misericórdia, isso é muito forte. Então temos que tirar o peso da desobediência das nossas vidas. Em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, tira todo o peso da desobediência da minha vida. Tira todo o peso. Tira todo o peso. Porque desobedecer, amados, os mandamentos de Deus é o contrário de servir a Deus. Se a gente não obedece às coisas mais elementares da fé cristã, a gente não está servindo a Deus. A gente está fazendo a nossa vontade. E fazer a nossa vontade não é servir a Deus. Fazer a nossa vontade é simplesmente a gente concordar com o inimigo. É o inimigo instigando a gente a não perdoar. É o inimigo instigando a gente a não ajudar ninguém. É o inimigo instigando a gente a desobedecer os mandamentos da palavra de Deus. O inimigo instigando a gente a fazer somente aquilo que nos dá prazer, prazer carnal nesse mundo. E vou te dizer que quando a gente, até quando a gente briga com alguém, quando a gente discute com alguém e a gente, como é que fala assim, fala por último, e a gente grita, e a gente fala que a gente tem mais razão que o outro, isso dá prazer na carne. Dá porque eu já passei por isso. O prazer da carne é muito grande, mas temos que dizer não para nós mesmos, para nós obedecermos ao Senhor e tirarmos o peso da desobediência da nossa alma. Tem crente muito pesado, andando nessa terra, sem perdoar as pessoas, sem ter compaixão de ninguém, sem orar por ninguém, sem acreditar que o outro também possa ser abençoado. Porque tem isso também, muitas vezes nós nos colocamos num papel de que nós precisamos da bênção de Deus, mas o outro não precisa. Amados, quando a gente vai orar pelos outros, se nós não tivermos essa íntima compaixão pela pessoa, a gente não acredita que o melhor de Deus
Deus pode acontecer na vida dessa pessoa. Se a gente não tiver compaixão, e a gente precisa pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda-me a orar pelas pessoas, crendo no teu agir, crendo que o Senhor pode abençoar essa pessoa, crendo que o Senhor pode dar para ela muito mais do que o Senhor já fez na minha vida, muito mais do que ela merece, muito mais do que ela merece, e muito mais, Senhor, do que eu possa estar aqui, ó Deus, santificado para orar ao Senhor. Muito mais, Senhor, ouve minha oração, tem misericórdia de mim, porque eu sou pó. Amados, é essa oração que o Senhor está buscando, a oração de pessoas que obedecem e que não andam com o peso da desobediência, porque isso é muito ruim. É uma derrota muito grande para o cristão andar no peso da desobediência. Então, servir a Deus é perdoar aqueles que nos ofenderam. Servir a Deus é obedecer os mandamentos. Servir a Deus é orar pelos enfermos. Servir a Deus é compartilhar, talvez apenas um quilo de arroz que você pode compartilhar com alguém que esteja passando uma necessidade. Servir a Deus é vir à casa de Deus. Servir a Deus é dar uma carona. Servir a Deus é limpar a igreja um dia. Servir a Deus é tirar tempo para ler a palavra, para estar preparado para evangelizar. Porque quando nós estamos sempre lendo a palavra de Deus, quando surge uma oportunidade, quando nós estamos sempre preparados, vai surgir uma oportunidade para você compartilhar de algo que está escrito na palavra. Ou às vezes alguém vai te perguntar alguma coisa, não é verdade? Tem pessoas que quando você começa a falar para ela de alguma coisa de Deus, da Bíblia, ela vai te fazer perguntas. Isso acontece muito. E aquele texto? Tem gente que fala isso. O que você fala? O que você sabe me dizer sobre isso? Às vezes, amados, uma resposta bem dada vai fazer com que aquela pessoa se interesse pela Bíblia, se interesse por ler a palavra de Deus ela mesma, e ela começa a ter experiência com o Senhor. Esses dias eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos de algumas pessoas que tiveram experiência de quase morte. E eu assisti muitos vídeos da última segunda-feira até ontem. Eu assisti vários vídeos de pessoas que morreram por alguns minutos, tiveram uma visão do céu ou uma visão do inferno, tiveram visão de Jesus. Eu achei muito interessante um caso lá de um judeu que não tinha nada a ver com o cristianismo, não gostava nem de ouvir falar de Jesus, e ele teve na experiência lá de quase morte. Ele viu o próprio Jesus, e o Jesus falou para ele ler a Bíblia. E aí ele começou a ler o Novo Testamento, e ele leu Mateus, Marcos, Lucas e João. Em poucos dias ele tinha lido tudo, e ele começou a ler de novo, Em alguns meses ele tinha lido Mateus, Marcos, Lucas e João várias vezes. Ele tinha lido. Então aí depois que ele leu, que ele começou a entender, e Deus confirmou, aí que ele procurou uma igreja, e aí ele se consolidou e virou um cristão. Amados, olha bem, Jesus falava para a pessoa ler a Bíblia, mas essa pessoa nunca tinha tido contato com o cristianismo. Agora nós estamos aqui com a Bíblia. Tem a Bíblia na nossa casa, com certeza, talvez mais de uma, não é verdade? Temos a Bíblia no celular. O próprio Senhor falou: medita na palavra, Josué 1:8. Medita na palavra, dia e noite, não se aparte dela. Tantos textos que falam sobre a importância de ler a Bíblia. Leia o Salmo 119. O Salmo 119 fala muito dessa questão de meditei nos seus mandamentos e fui abençoado. Como é bom aquele que teme ao Senhor e medita na tua lei. Todo o Salmo 119 fala da importância de ler a Bíblia, de meditar e de cumprir os mandamentos, de aprender sobre os mandamentos. Então, servir ao Senhor é algo que não podemos terceirizar.
Não tem como eu servir ao Senhor 10 vezes mais e aí substitui. Já pensou? Porque tem muita gente que substitui, né? Tipo assim, não, o pastor da minha igreja, ele ora muito. Alguma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, quando a gente ia na igreja lá em cima, me pediu, falou assim, era uma visitante, né? Aí ela falou assim, ai pastor, ora por mim, tá? Eu sei que você ora de madrugada. Ela falou assim, né? Aí eu falei assim, sinto te dizer, mas eu não oro de madrugada. Eu não tenho condições de fazer isso. Na época o Cristiano era bem pequenininho. Eu não tinha a menor condição de orar de madrugada. Eu trabalhava, eu tinha que cuidar de bebê, eu tinha que cuidar de casa naquilo que a empregada não pudesse fazer. Ou seja, eu ia dormir, meio como sempre, né? Eu só vou dormir 1h da manhã, exausta, acabada. Como que eu ainda vou acordar 3 horas da manhã para orar de madrugada? Então as pessoas criam, às vezes, algumas ideias que são de terceirizar a sua vida de oração. Eu não leio muita Bíblia, mas a pastora Regina lê, então está tudo resolvido. Não está, mas não vai resolver. Eu tenho buscado ler a Bíblia todos os anos. Tenho tentado, tenho incentivado muita gente, coloco lá no Instagram, faço os vídeos, né? Mas não vai substituir a sua leitura bíblica, não é verdade? Esses dias eu visitei o Emerson e a Karine, e ele me falando que está lendo, começou pelo Novo Testamento, né? Parece, falou? Foi? Começou pelo Novo Testamento e estava muito empolgado. Amados, glória a Deus! Quando eu leio a palavra de Deus, eu fico muito empolgada. Se eu encontrar outra pessoa que está lendo também, a minha empolgação contagia ele e a empolgação do outro me contagia. E eu glorifico a Deus, aleluia, porque estamos lendo a palavra, estamos nos preparando para quê? Para, como diz o apóstolo Paulo, para estarmos preparados para dar uma boa resposta para aqueles que nos perguntaram. Estamos preparados para evangelizar, estamos preparados para expulsar demônios, estamos preparados para estar aqui na casa do Senhor e ter o que falar. Eu estou preparado, como eu estou sempre lendo a palavra de Deus, se me chamar para pregar, daqui 1 hora eu estou preparada. Porque eu estou sempre lendo a Bíblia, estou lendo livros. Então assim, o Senhor vai falar. Comigo não tem esse negócio de, não preparei uma palavra. Tem gente que a gente tem que avisar com 7 dias de antecedência. Pelo amor de Deus, gente. Não tem condições isso. Isso não é estar sempre preparado. Não é verdade? Se tiver uma pessoa, se chegar com uma pessoa agora endemoniada, a gente vai falar assim, você volta amanhã. Volta amanhã, para primeiro a gente jejuar, né? Amanhã, para primeiro a gente pegar todos os textos que falam sobre expulsão de demônios. Não é assim que funcionam as coisas. Então, servir ao Senhor é fazer o nosso melhor. Servir ao Senhor é obedecer a palavra de Deus. Servir ao Senhor é nos importar com o próximo. Servir ao Senhor é orar pelo próximo. Servir ao Senhor é desejar o melhor pelo próximo. Amados, para nós intercedermos de verdade, a intercessão que agrada a Deus, nós precisamos estar cheios de bondade e misericórdia pelo próximo. Imagina se eu estiver orando por alguém e estiver pensando, mas fulano, né? Só come coisa que não... Vamos supor que a pessoa está com problema de estômago. Aí eu estou orando pela pessoa, a pessoa pediu oração, está com problemas de gastrite, dessas coisas erradas. Aí lá na minha oração eu estou, Senhor, cura fulano. Deus, mas fulano come tanta coisa errada, né? Deus, fulano só come coisa gordurosa. Amados, isso não é ter compaixão, né? E a gente acaba orando errado se a gente ficar julgando. Se a gente ficar julgando, imagina orar por alguém que está com uma crise no casamento. E aí eu sei dos maus comportamentos daquela pessoa. Amados, se eu ficar orando e já julgando, né? Mas fulano podia mudar, né? Mas fulano está muito errado. Meu Deus, amados, a gente precisa aprender com o Espírito Santo a ter compaixão das pessoas, a ter compaixão das vidas. Eu digo para você que isso já foi para mim muito difícil. Já foi muito difícil para mim ter
essa visão do amor de Deus, do poder que Deus pode manifestar na vida daquela pessoa, e eu orar sem ficar julgando, sem ficar pensando que fulano podia ter feito isso, assado, aquilo diferente. Porque, principalmente quando a gente ora por pessoas conhecidas, né? A gente tem essa dificuldade. A gente começa a pensar, que fulano podia ser diferente, fulano caçou esse problema. Está repreendido em nome de Jesus. Isso não é ter compaixão. Eu tenho aprendido com o Espírito Santo. Não é fácil, porque essa ideia de julgar as pessoas, ela vem um ataque mesmo do maligno, sabe? Vem um ataque, às vezes até para distrair a gente na oração. Daí daqui a pouco a gente não sabe, daqui a pouco a gente já se perdeu lá na oração. E às vezes pode acontecer, mas aí você não desiste. Aí a gente não pode desistir. É a gente se voltar novamente. De repente tem que dar uma parada, né, e falar: Deus, me livre de todos os nossos pensamentos, me livre de julgar as pessoas, em nome de Jesus, me santifica, me purifica. Aí depois você volta a orar pelas pessoas. E o Espírito Santo vai nos conduzindo. E muitas vezes, amados, nós começamos a orar pelas pessoas e o Senhor realmente traz para nós um sentimento do que Deus quer fazer naquela vida. E isso é maravilhoso. Isso é servir a Deus. É a gente deixar um pouquinho de lado os nossos problemas, deixar um pouquinho de lado os nossos sonhos grandes, né? Aqueles sonhos, né, do salário de 20 mil, aqueles sonhos da vida perfeita, aqueles sonhos da casa perfeita, aqueles sonhos que nós temos. Deixar um pouquinho de lado e orar pela igreja. Deixar um pouquinho de lado os nossos interesses e orar pelos missionários. Deixar um pouquinho de lado os nossos interesses e de repente orar por algum desafio muito grande do Brasil. Deixar um pouquinho de lado os nossos interesses e orar por algum país que tem perseguição contra os cristãos. Olha, isso é servir a Deus. Isso é servir a Deus. Com certeza, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter muitas surpresas. Muitas pessoas oraram muito pelos países perseguidos, pelos missionários, e essas pessoas terão grandes recompensas. Talvez recompensas maiores do que os missionários que foram lá, em lugares difíceis. Então, há muitas formas de nós servirmos ao Senhor. Eu gosto muito desse. Eu vou até ler esse livro que eu não li, mas eu já li outro livro, né? Sobre o Moody. Já vi outro livro dele, já vi alguns vídeos também no YouTube. E eu trouxe o livro aqui para me lembrar de uma coisa. Que ele foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros pastores que começaram escola bíblica lá nos Estados Unidos. Ele já era um pregador conhecido, ele tinha muita facilidade com o evangelismo, com a evangelização, e Deus falou para ele trabalhar com crianças, e Deus deu para ele a estratégia de nos domingos fazer escola bíblica com as crianças. E isso, amados, foi o quê? Foi em 1800 e pouco. E até hoje, foi aproximadamente 1850, 1860, que ele fez as primeiras escolas bíblicas na igreja dele, para crianças, lá nos Estados Unidos. Ele era um homem muito inquieto. Ele era uma pessoa que queria servir a Deus. Ele se incomodava demais com os perdidos indo para o inferno. E aí, então, ele estava sempre fazendo uma coisa, fazendo outra. Eu lembro de um livro que eu li sobre ele, que ele era vendedor de sapatos. E ele era muito bom vendedor de sapatos. Ele vendia muito, ele ganhou muito dinheiro vendendo sapatos. Mas aí depois ele se tornou um evangelista. E ele parou de vender sapatos. Mas ele precisava de recursos financeiros para fazer a obra de Deus, né? Para fazer as cruzadas evangelísticas, para cuidar de crianças, e todas essas coisas, né, que ele precisava fazer. E ele não tinha vergonha de pedir doações.
ele era muito ousado em pedir às pessoas que doassem, né, que entregassem ofertas para que a obra não parasse. E é tão tremenda a história dele que quando ele morreu, ele deixou um instituto missionário que tinha milhares de dólares na poupança. Que ele tinha, né? Como eu falo assim, ele tinha atraído muitas pessoas que tinham doado grandes quantias para fazer essa evangelização. Quando ele morreu, ele deixou esse instituto com vários milhares de dólares na poupança, que pôde ser investido em outros missionários que foram para o mundo inteiro. Ele era uma pessoa inquieta para servir a Deus. Depois você procura alguma coisa, se eu achar alguma coisa no YouTube, eu mando para vocês. Ele era muito inquieto, ele queria fazer a diferença, ele queria servir a Deus, ele queria realmente levar o Evangelho a mais pessoas, para que as pessoas não fossem para o inferno. Então o crente verdadeiro precisa ter essa inquietude para servir a Deus, e não ficar apenas vivendo o dia a dia do mundo, né? O dia a dia que a gente precisa viver, que é trabalhar, que é ganhar algum dinheiro, que é pagar o aluguel. Todas essas coisas são importantes, meus amados. Mas a gente precisa aprender a conciliar e se inquietar para servir a Deus. Que o Espírito Santo de Deus te inquiete poderosamente para que você resolva as coisas da sua vida, mas você não se conforme e sirva ao Senhor. Não se conforme. Sirva ao Senhor da sua melhor maneira, da sua melhor forma, porque o Senhor tem um chamado para você. O Senhor tem uma obra, tem algo que só você pode fazer. E Deus quer contar conosco. Quer contar conosco, amém? Para a gente realmente se mover para fazer o que for possível para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado e que nós sejamos conhecidos como aquelas pessoas que servem a Deus. Amém? Diga assim comigo: Espírito Santo, ajuda-me que eu seja conhecido como uma pessoa que serve ao Senhor de verdade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vamos abençoar com os irmãos. Aleluia. Passar para o pastor Valdir, ministrar a ceia. Isso. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos irmãos. Deus é bom. Trouxe hoje a pastora Regina para falar de um tema tão importante, que é a questão do serviço. Nós precisamos fazer com alegria, irmãos, porque afinal a coisa mais importante desta vida realmente é servir o Senhor. Amém? Por favor, coloque-se em pé neste momento. Vamos fazer uma oração ao Senhor antes de nós partirmos para a ceia. E aí, depois da ceia, o irmão Diogo vai estar com a oportunidade de trazer aqui a palavra no momento das ofertas, tá bom? Dá a mão para o seu irmão aí. Fala assim para ele: meu irmão, fale para ele, você é chamado para servir o reino de Deus. Você é chamado para servir o Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus por isso. Que o Senhor te dê ânimo, irmão. Que o Senhor te levante nesses últimos tempos aí, para você trazer muitas pessoas ao Senhor, à presença do Senhor. Você seja um instrumento, eu e você, nós sejamos instrumento, amém? Estou muito feliz pela presença da... Como é o nome dela? Como? Délia. Fazia um tempo que não víamos, né? Como eu falei para ela, continuou de momento do mesmo jeito. Nem conhecia a irmã. É a esposa do amigo meu.